Olá, aqui quem fala é a professora Eli e hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre alfabetização. Estou muito feliz. Hoje nós vamos abordar sobre a produção, a reescrita e a ampliação de frases com a criança. Mesmo antes de ela entrar na escola, por meio da oralidade, a criança ela já consegue elaborar a frase. A criança não diz assim, brincar, vou, eu. A criança ela consegue elaborar uma frase com coerência. Eu vou brincar. Mesmo trabalhando, com os diferentes gêneros textuais, muitas vezes o professor, o pai, a mãe acaba solicitando para a criança elaborar frases isoladas. E ela muitas vezes diz eu não sei. Mas por que ela não sabe? Quando ela diz eu não sei, ela já elaborou uma frase. Na verdade, o que ela não sabe é que toda a estrutura do pensamento dela se dá por meio de frases. Daí o X da questão. Como ela não sabe o que significa uma frase, ela não consegue elaborar. Durante todo o dia, ela elabora frases por meio da oralidade, mas quando vai para a escrita, ela tem dificuldade em colocar esse pensamento, essa expressão de pensamento no papel. Então, muitas vezes ela acaba elaborando frases muito empobrecidas, frases com palavras sempre repetitivas, e neste caso, elas precisam de uma intervenção de um adulto, ou do professor, ou do pai, ou da mãe, alguém que consiga então trabalhar essa ampliação com a criança. Exemplo, quando a criança escreve: a casa é linda, a menina é linda, a bola é linda, tudo para ela é lindo. Ela não está conseguindo ampliar esse vocabulário, essa expressão do pensamento dela. Então, daí uma das dicas que a gente pode fazer com a criança é construir uma lista de palavras. Olha só, aqui você escreveu a palavra casa. Que outras possibilidades que a gente pode utilizar para escrever que tem o mesmo sentido de casa? Moradia, residência, lar. E se for a casa do índio, como é que fica? A oca. Então, desta forma, a criança consegue pensar em outras possibilidades. A gente vai ampliando o repertório da criança e ela vai estruturando o pensamento dela na elaboração de frases. Então, domicílio dela diz: prédio, professora. Daí você vai conversar com a criança: mas prédio é uma casa? Não, prédio é um lugar onde existem várias casas, que são os apartamentos. Depois nós vamos construir uma lista com a palavra linda. O que nós podemos substituir com a palavra linda? Bonita, charmosa, caprichosa, jeitosa, graciosa, perfeita, formosa. Nossa, quantas palavras que nós conseguimos construir aqui nessa lista, que nós chamamos então dos sinônimos, que são diferentes, mas que têm significados iguais. Agora nós vamos para o outro passo, nós vamos brincar de reescrever com a criança. Então, a casa é linda. Como também eu posso reescrever essa frase? Eu posso dizer que a moradia é bonita. Posso também dizer que a residência é graciosa. Ótimo, isso daí. O lar é belo. Então, esse sentido de ampliação e de reescrita para a criança. Então, primeiro é preciso brincar várias vezes para que a criança compreenda, como ela pode fazer essa substituição de palavras, como isso ocorre dentro de uma frase. E depois, uma outra possibilidade é fazer um jogo, O professor pega um dado grande, ou o pai ali, vocês podem construir em casa um dado grande. Em cada lado do dado, coloca uma dessas palavras, um desses sinônimos, Então, se caiu na palavra belo,
Então, vão escrever a casa bela. Se caiu na palavra graciosa, a casa graciosa. Então, é uma possibilidade de jogar e ir trabalhando essa questão da ampliação do vocabulário e de reescrita com a criança. Isso dá para fazer muitas adaptações também. Agora nós vamos pensar em como explorar a ampliação das frases utilizando os conectivos, observando então que cada conectivo, na verdade, ele dá um outro sentido para a frase e posteriormente para o texto. Eles são as palavras, as expressões que interligam as frases, os períodos, as orações, depois eles vão interligar os parágrafos quando for trabalhar com o texto com as crianças. Ele ajuda a dar uma sequência de ideias. Para a criança, ela escreve: a casa é linda. Nós vamos colocar o conectivo por quê? A casa é linda porque é amarela, né? O conectivo por quê é um conectivo que ele vai indicar uma causa. Então, ali a criança vai precisar justificar a causa. Ah, porque ela é amarela. Ok. Ou a gente pode ir mudando o conectivo para a criança perceber a diferença entre um conectivo e outro quando a gente utiliza. Por exemplo, se a gente utilizar o conectivo mas, a casa é linda, mas ele é um conectivo que ele indica uma oposição. A casa é linda, mas faltou a garagem. Encontrou algum defeito. Ela é linda, mas tem algum defeito. O porém, ele dá o sentido de oposição. Porém, achei muito distante. Então, quando a gente trabalha, né, com a ampliação do texto, com os conectivos com a criança, ela já vai percebendo que depois, para escrever o texto, esse conectivo é o que vai dar uma sequência no texto dela. É preciso que as atividades, né, elas sejam eficientes dentro desse processo, desse ciclo de alfabetização e que elas permitam à criança uma experimentação, né, dos diversos aspectos da produção textual. Então, nosso vídeo hoje fica por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, né, compartilhar este material com os seus amigos. Um grande abraço e até a próxima semana.